Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do Avante Procast, seu parceiro de conteúdo, tornando as suas horas de embalagem de trânsito muito mais produtivas. O meu bate-papo hoje é com um cara que chegou aí trazendo um conteúdo muito interessante, já fez evento, já teve feijuca, gosta de uma resenha, já encontrei ele em outras resenhas de outros parceiros. Papo top, conteúdo interessante. Eu vou conversar hoje com o André Max, do Faça o Simples. Muito obrigado, André. Obrigado Gustavo. Olá todo mundo. É muito legal estar aqui, é muito importante para nós. E eu fico feliz de saber que o papo é legal, a resenha é legal e sim, é o que eu falo sempre, o importante é o network, né? Então você tem que estar em todos os eventos, todas as tribos, porque é no network que você tem os melhores insights, né? Dentro da sala de aula é top, porque você tem o conteúdo teórico, mas às vezes na vivência do dia a dia é aquilo ali que vai ser muito bacana. E eu acho que hoje vai ser um conteúdo legal, descontraído, do jeito que o André é, sem filtro. Sem filtro, sem corte. Real, sem corte, sem nada e vambora. O que der de merda esse episódio aqui, então, tá nas costas dele, hein? Eu já tô me isentando aqui. Ô André, eu acho que muito da galera que me segue aqui talvez não te conheça. Conta pra galera aí, como é que você foi cair nessa parada de marketplace? Na verdade, eu sou filho de empresário, comerciante, desde quando eu nasci. Eu passei um período fora que eu fui estagiário de uma empresa, depois voltei sempre para empreender e fazem 20 anos, 19 anos que eu empreendo junto com a minha esposa, que nós estamos há 20 anos, e nisso a gente já teve alguns projetos, estúdio fotográfico com agência de publicidade, já dei aula de fotografia publicitária, aí depois a gente foi pro ramo Baby, onde em Sorocaba chegamos ao todo, entre uma loja aberta e outra, chegamos a ter 10 lojas na cidade, 2 de shopping, quebramos algumas vezes, então assim, como que eu fui parar no marketplace? Quando eu estava na loja física, o cara que eu mais odiava era o cara do marketplace, porque a visão nossa de loja é que o cara do marketplace está de bermuda, chinelo ou cueca sentado no sofá matando preço. E era essa mentalidade que eu tinha. E quando, pós-pandemia, eu vi que o mercado Baby estava tendo uma queda brusca por causa de pandemia, medo, um monte de coisa, e o pet estava crescendo, eu falei pra minha esposa, eu vou se tornar o cara que eu mais odiava, o cara do marketplace. E do nada eu abandonei a loja pra ela, já estávamos com uma aí, já tinha fechado algumas, e eu falei, eu vou se tornar o cara que eu mais odiava, e aí comecei a analisar e estudar a ferramenta em si. E aí foi onde eu percebi que o mundo é sem fronteiras, o Mercado Livre, o marketplace é sem fronteiras, e eu sou apaixonado por vender. Só mudei a forma de atender o cliente, mas é venda desde quando eu nasci. Já tá na veia, então, ser comercial. Empreendedor é nato, entendeu? Não me faz melhor, mas me faz eu, desde criança, ter essa base, entendeu? É bom. Legal, legal. E você começou na área pet? Tá na área pet ainda? Na verdade, eu comecei testando algumas coisas do meu ramo Baby, porque já tinha produto, para que gastar. Depois eu já trazia alguns vinhos, comecei a vender alguns vinhos, depois eu vi algumas restrições na plataforma, que tinha que ter algumas autorizações, eu não tinha, eu decidi parar para não ter problemas. E aí automaticamente eu fui para a primeira feira, que aí foi a Becasa até. E aí lá eu conheci um representante que ele me explicou sobre alguns produtos, depois ele se tornou até meu sócio, o Rodrigo, sou muito grato a ele. E aí ele me mostrou 10 produtos com o Avante já na época. Pô, tem essa eu já usava o Avante, né, porque era a ferramenta, era e é a mais conhecida para isso. E aí ele me mostrou, sentou comigo na feira, no stand, aí eu comprei 10 produtos dele, era representante de umas marcas. E aí eu comecei a entrar com multinicho. Então, comecei com o D, como a maioria começa, só que hoje eu não tenho um nicho. Hoje eu tenho uma margem pré-estabelecida. Então, eu analiso o mercado amplo e eu vejo alguns pontos que, para minha operação, ele é crucial para eu poder tomar a decisão de produto. Então, deu margem, você está vendendo? Deu margem, fornecedor tem profundidade, eu consigo entrar nele para poder a gente fazer uma performance. Legal. E aí, como é que você toma essa decisão? O produto deu margem, você comparou com o que mais vende na primeira página? Você comparou com qual você fala que deu margem? Porque tem variações de preço no Hoje é o seguinte, eu penso o seguinte, é um produto 70, 15, 15 que eu falo, o que é 70, 15, 15? 70% da minha conta tem que ser produtos vendáveis todos os dias. 15% produtos novos, que eu estou trocando curva C, e 15% hype. Vou pegar um verão, vou surfar um inverno, produtos pontuais. Tirando isso,
eu penso o seguinte, é um produto que vende o ano inteiro, eu não vou pegar o que mais vende e eu não vou pegar o que menos vende. Isso já é uma lógica até anti-mercado. Por quê, André? Eu não sou o melhor, mas eu também não sou o pior. Eu gosto de estabelecer para os meus alunos tudo que seja o médio. Se na média o preço vai dar a margem que você estipula, vai dar a profundidade de venda que você estipula, entra. Dali para frente é mérito seu. Por quê? Qual que é o problema, Gustavo, hoje? Eu pego, através do Avante, os que mais vendem, que tá com tagueamento, com tag e tudo. Quanto tempo aquele cara demorou para chegar até ali? Qual foi o pedágio que ele pagou para estar até ali? Será que eu vou conseguir chegar da mesma forma? Não vou? E vamos lá, né? O Mercado Livre tá de brincadeira com a gente. Eu sou mega maníaco, sou mega lovers, sou puxa-saco do Mercado Livre, mas o Mercado Livre, depois da experiência de compra, ele já não dá mais para você dar o direito de falar, eu vou ranquear um produto por um tempo, porque abaixo de 1.000 vendas, 4 reclamações você já cai de reputação. Então, antigamente era diferente, você podia fazer um monte de venda e aí você tava na primeira página, você não caía. Hoje é mais fácil perder isso, entendeu? Então, eu olho o médio ali, o preço médio, margem de contribuição boa, ok, o resto é mérito do seller fazer acontecer. Mas e o cara que está começando agora, ou que tem a sua conta ali no líder, o cara escolheu um produto, deu margem, profundidade de estoque no fornecedor. Esse cara aí, o que você dá de instrução para ele seguir? Hoje existe muitas formas. É um cara que está começando com pouco capital de giro, não é sobre quantas vendas, é quanto sobra. Porque se você pega um cara que tem pouco capital de giro, fala para ele, pega o menor preço da plataforma que você vai conseguir vender em 1-2 dias. Dá para fazer isso? Dá. Só que vai vender rápido, o fluxo de caixa dele vai parar no mercado pago e ele não vai ter grana. E teve uma margem menor porque ele acelerou. Então é o seguinte, seller a seller tem que saber se ele vai estar na aceleração, performance ou o quê. Tá na aceleração, tentar pegar o preço médio como alvo 1, só que começar ali no 0 a 0 do seu produto, central de promoção, ads e vamos embora. André, mas o menor preço do mercado ele está abaixo da minha margem de contribuição ou abaixo de 0. Eu não faço ranqueamento no negativo. Eu trabalho sempre positivo, só por um motivo. Eu nunca vi um McDonald's abrir uma loja na esquina de casa e ele fala, ó, eu vou fazer os 100 primeiros Mac de graça e depois eu começo a cobrar. Se o McDonald's que tem dinheiro para isso faz, como eu vou fazer isso numa plataforma que não é minha e que está mudando todos os dias? André, isso é mais rápido ou menos? Não é sobre mais ou menos, é sobre não perder dinheiro na largada para quem não tem muito. Então o esquema é o cara colocar uma margem baixa. 0 a 0. 0 a 0, 0 a 0 vai no 0 a 0 e coloca ali e espera vender. Aí ele vai mensurar o tamanho do mercado, quanto tempo, por exemplo, pô, André, os primeiros colocados ali que eu analisei, eles estão vendendo a média de 2.000 unidades mês. Eu não vou conseguir vender 50 unidades e achar que eu já posso aumentar. Uma coisa que eu tenho em mente é que para você ganhar rápido uma primeira página que seja, e eu sou adepto a não existir uma primeira página, tá? Depois a gente fala sobre isso. Para mim, você tem que vender 3 meses do concorrente em um mês apenas. Então, se o cara vende 2.000, você tem que vender 6.000 para poder ganhar a primeira página, não o lugar dele, primeira página. Você tem grana para poder estar no 0 a 0 6.000? É por isso que eu falo que é sobre isso. André, eu não tenho. Nem entro nesse produto, eu vou entrar no outro produto que tem menos demanda, um subnicho, do subnicho onde vai ter menos concorrência, menos venda, mas uma margem mais atrativa para mim. Mas é mandar bala e fazer acontecer, mas 0 a 0 é o mínimo, e aí eu vou aumentando de 5% em 5%, tirando da margem da parte do central de promoção. Então, por exemplo, qual é o produto de 129 com 40% de desconto, atrativo, depor. Vou tirando 5% a cada X vendas que eu estabeleço pelo tamanho do mercado daquele produto. Manteve vendas, mais 5% depois de X vendas. Manteve mais 5%. A única coisa que eu acho que tem que tomar cuidado, e é uma coisa que já aconteceu muitas vezes, e por isso que eu falo isso, nunca faça alteração de preço e nunca faça alterações bruscas na sua conta em horários com uma grande diferença entre vendas. Então é o que eu falo, faça entre vendas. Pô, você consegue lá pelo Avante, por tudo, você consegue mapear o seu horário de venda. Sim. Fez uma venda, faz a alteração. Porque na minha percepção, o Mercado Livre está subindo na API
quantidade de venda, alterando visita, alterando tudo. Eu falo que ele tem um delay. Nesse delay, qualquer alteração que você faça não é perceptível. Então eu não gosto de fazer, por exemplo, 2 horas da manhã, você vai fazer uma alteração de preço, só tem você na Avenida Paulista, lá, qualquer um vai te olhar. Eu vejo que o Mercado Livre é mais ou menos isso. E tem dado certo isso. Então todas as alterações eu faço durante uma venda ou outra. Entendi, legal. Entendi. Então a pessoa que, bom, escolheu um produto, ela vai ver se é um produto de muita demanda, ela vai precisar demorar para ranquear, ou vai precisar ter muito caixa. Exatamente. Então é melhor ela escolher um outro produto. Vamos pegar aqui a pessoa que está começando. É melhor ela achar um produto que tem menos demanda, que ela não vai vender, sei lá, 50 por dia daquele produto, mas, cara, às vezes ela está começando agora, se vender 1 por dia já está no lucro. E é com a margem bem melhor. Sim. Aí onde você vai achar esse produto? No nicho do subnicho. Então, por exemplo, até eu falo para vocês uma dica de produto que tem margem e tem um giro menor e os grandes sellers não querem. Produto técnico. Produto técnico. Porque... Então, assim, a pessoa não quer peça de reposição, porque é feio. Todo mundo quer vender aquela caixinha de som, todo mundo quer vender coisa a capinha nova do celular, quer vender o carregador, porque tem muita demanda. Meu, pega uma borracha de panela de pressão, pega uma tampa, um cabo do liquidificador, pega essas peças e você vai ver o tamanho do mercado. Quem tá lá não tá performando bem, não tá fazendo um bom anúncio, não tá fazendo clipes. Tem muito. Automotivo. Então, a galera quer ver o que tá ali performando muito, os curva A do Mercado Livre. Só que para estar entre os curva a injeção de grana é alta. Sim. Então, eu tenho que entender o tamanho do meu budget e eu vou lá. Então, o que eu falo? Começa no sub do subnicho. Ganhei dinheiro, subo uma categoria. Ganhei dinheiro, subo outra categoria. Até você chegar na categoria principal. Sim. E aí é aprendizado no começo, Gustavo. Não é sobre o quanto você ganha. É o quanto você aprende. Sim. Porque, vamos lá, hoje, um seller do Mercado Livre, se ele não for bom, mas ele tiver um capitalzinho, ele consegue fazer 5 mil mês. Sim. Se ele não for bom. Sim. Se o cara for bom, a gente tá falando de 15 mil para lá. Qual médico consegue hoje, de cara, ganhar 15 mil reais? São poucos. Sim. E ele teve que fazer 5 anos de faculdade e depois ainda teve que fazer a parte de residência. Calma aí, galera. Você não é médico, você não gastou 5 mil por mês, 4 mil na faculdade. Você quer entrar hoje e amanhã tá ganhando dinheiro no Mercado Livre. Vamos aprender, vamos pegar as primeiras vendas, vamos pegar até chegar a primeira medalha com aprendizagem. Aí a gente vai conseguir, porque é uma empresa, isso é a médio e longo prazo, não é resolver a dor hoje. É eu plantar hoje, regar, e lá na frente eu tenho uma devolutiva disso. Primeiro, o que eu falo muito com o pessoal é o seguinte, primeiro você tem que aprender como é que o jogo funciona. Tem que aprender o Mercado Livre, tem que aprender... Tem muita gente que está vendendo, só faz um anúncio mal feito e pronto. Aí você queixa que não vende. Mas não sabe todas as ferramentas que tem para impulsionar a venda. Você pega lá no Avante hoje, a primeira página, quanto produto não tem central de promoção ativada? Não tem central de promoção, não tem automaticamente um clips, não tem as 10 fotos 1.200 por 1.200, Sim. Não tem um tagueamento legal que o Mercado Livre pede. Então, por exemplo, ele não tem as 10 regrinhas que o Mercado Livre pede, básica. Sim. E a galera quer performar com Ads. Galera, o Ads, ele vai acelerar o que é bom. Se o seu anúncio é bom, você vai ficar com o ACOS baixo. Se o seu anúncio é ruim, você vai ficar com o ACOS alto e automaticamente não vai ter venda. Vai vender se for um produto hype, se for um produto tendência, por osmose. Mas a pessoa não tem noção do quanto ela consegue performar com menos ads, com tudo, quando ele faz a base bem feita. Por isso que é o Faço Simples no nome. O simples ninguém faz, é um checklist do seu anúncio, um checklist da sua central de promoção. A galera não trabalha isso, a galera pensa o seguinte, pô, preciso colocar um novo produto que eu não tô vendendo. Será que aquele seu produto tá bem olhado, tá bem analisado? Explica aí pra galera o que é o Faço Simples, de onde que surgiu o Faço Simples? O Faço Simples surgiu de um grupo que eu fazia parte, eu ajudava a galera, porque eu sempre fui mais parte analítica, eu sou apaixonado por dados, sempre gostei de dados, então para mim sempre é analisar isso. Com isso eu ajudei um grupo lá atrás nessa parte, depois teve a dissolução desse grupo,
criei um grupo meu e uma galera começou a entrar e eu sempre entregando o meu conteúdo sem... Naquela época não tinha pensamento nenhum de fazer conteúdo na internet, mentoria, não tinha. Naquela época não tinha. Depois surgiu sim o desejo e a oportunidade. E era só de ajudar a galera e a troca. Por quê? Eu sempre tive o seguinte, quanto mais eu ajudo, mais eu aprendo. Então na verdade, eu estava me lapidando. Eu falo pra galera, vocês pagam pra mim reaprender. E isso é muito fantástico. E aí surgiu e foi criando corpo. Foi criando corpo. Aí foi onde eu conheci meus antigos sócios, também criou um pouco mais de corpo de uma empresa que a gente teve no passado. E aí depois da dissolução dessa sociedade, lá atrás a gente fez algumas mentorias, eu e meu antigo sócio como base. E ali eu me encontrei. Porque realmente, desde a época da minha loja infantil, chegou um projeto que a gente ia fazer uma loja franquia. Teve alguns lojistas do ramo Baby do Brasil que veio conhecer a nossa loja em São Paulo porque ela era uma loja conceito para o mercado. A gente batia papo com muitos diretores do ramo Baby, até hoje eu tenho muito relacionamento com isso. Então sempre surgiu essa demanda de eu poder ajudar o próximo. Não é por dinheiro, com certeza. Não vamos ser hipócrita. Mas eu sempre ajudei. A galera que está nos grupos do Faço Simples, que é grátis, a galera fala, pô, André, você entrega às vezes muito mais que algumas mentorias. Porque a base é isso. Surgiu com o ajudar o próximo. E a gente sabe que quando você ajuda, volta. Sim. E hoje eu tenho muito isso. Aí depois disso surgiu uma metodologia. Hoje nós temos alguns projetos dentro do Faço Simples, entendeu? O projeto criou corpo ano passado, mentoria, imersão, evento, como você falou, feijuca. Tem várias coisas vindo aí. E aí, parcerias com vocês, com o Whey também, já teve na nossa feijoada como um patrocinador. Então, assim, estando com os bons nas rodas de conversa que eu sempre estou, sempre sai coisa boa e oportunidade bacana. Bom, então é legal você trazer o Whey aqui, porque... Para nisso, eu falo aguinha do Whey. Aguinha do Whey. Agradecer o Whey aqui pelo energético. Aliás, esse energético aqui é tão bom quanto o Boi Vermelho. Não vou fazer propaganda. Boi Vermelho. A parte boa que eu falo é o seguinte, pro Whey, o Whey é tão parceiro que quando eu vou na feira, a cada meia hora, ou alguém do meu time passa lá no Whey, o André pediu um energético. É assim. Porque ele já sabe, ele que é o cara que nos fornece água e alimento e também o sorvete e no final o chopp pra quem bebe. Eu não bebo, né? Exatamente. Então assim, é muito fantástico. Então, Whey, obrigado. Isso é pra você. Ó. Aí, Whey. Bom, pessoal, o Whey, a gente brinca tudo aqui, mas o Whey é um patrocinador aqui desse projeto do Avante Procast e ele... quem não conhece ainda, é um baita de um fornecedor, é um importador, traz vários produtos. Eu compro muito no Whey. Você compra no Whey também? Hoje eu não tô comprando porque eu tô meio que importando alguma coisa. Mas quando eu preciso de alguma coisa no mercado, é o primeiro cara que eu bato. Foi aonde eu comecei, sempre comprei muito. Revendi alguns produtos dele também porque dá tanta margem que eu consegui a margem para revender. Olha só. Para pessoas que vendiam no Mercado Livre. Então o Whey é muito bacana. Brigo muito com o Whey, com a Celina, que é a esposa dele, que são fantásticos. Então assim, para quem quer começar, um fornecedor não porque é só o patrocinador, simplesmente porque ele tem uma grande variedade de produto que tá hoje em demanda no mercado e tem. E outra coisa que eu gosto muito do Whey é o seguinte, ele é um fornecedor que tem profundidade de estoque. Porque a pior coisa que tem é quando você ranqueia um produto e aí o fornecedor fala, acabou o produto. A hora que você ia ganhar dinheiro, acaba o produto. Você tem que sair no desespero, achar esse produto em outro lugar. Às vezes você acha, mas não dá margem. Então, o Whey, pessoal, é um baita de um fornecedor. O que eu gosto nele também, cara? Tá sempre produto novo, ele tá trazendo e colocando no catálogo dele. Na verdade, eu falo o seguinte, se você for um cara esperto, você sempre, toda semana você receber o catálogo do Whey, por mais que você não esteja antenado na pesquisa de mercado, que eu acho que todo dia você tem que bater o olho na pesquisa de mercado, nos últimos 24 horas, anúncios feitos nas últimas 24 horas, que ali dá muita sabedoria, quando o Whey colocou no catálogo, vai e olha. Exato. Porque ele tem o time dele que está analisando o mercado e tendência. Então, Sim. Ele, às vezes, é o primeiro importador que trouxe aquele produto. Exato. Então, quem bebe água primeiro, bebe água limpa. Com então, certeza. Analise todo o catálogo que ele atualiza e manda toda semana, isso, e vai lá, negocia preço, se é profundidade de estoque, conversa com a Celina, que quem manda lá no dinheiro é a Celina, e aí você consegue uma parceria, isso é muito legal, profundidade de estoque. Sim.
Isso é fantástico, entendeu? Às vezes você paga um a mais para poder segurar o produto, para você poder vender mais ele. Tem um monte de coisa legal que dá pra fazer com ele. Legal. E então, você que tá procurando com um fornecedor de confiança, tá aí, ó, Whey Import Oficial. Vou deixar o @ dele aqui no Instagram. Também vou deixar na descrição aqui o WhatsApp direto dele. Então, fala, ó, acabei de ver sobre você lá no Avante Procast e quero aí uma condição especial. Dá uma chorada lá. Fala que você veio do Avante Procast, que sempre tem uma gordurinha pra você lá. Não é? É isso aí. Quem não chora não mama, né? E o que eu brigo com o Whey, eu falo que ele falou, André, não tem o braço. Só que o que seria legal do Whey era ele lançar uma caixa surpresa para iniciante. Entendeu? Uma caixa mix com 20 produtos que o cara comprava, viria 2 de cada pro cara testar e fazer catálogo no começo. Mas olha só, já tem essa solução. Quem Chama tem? fornecejá.com.br. Aí, ó, esse já pra mim é novidade. É o produto do Whey, só que é caixa aberta, é fracionado. Você pode validar produto. Você pode comprar uma unidade de cada produto e entrega na sua casa. Aí é legal. Essa parte o Whey não tinha me contado, é novidade. Olha, Eu já fiquei sabendo aqui. Lembrando, galera, não vai ser o mesmo preço do caixa fechada? Não, mas é sobre testar e validar, não é Exatamente. sobre ter margem no começo. Exatamente. Mas pela análise que eu fiz, vários produtos lá tava dando mais de 10%, comprando fracionado. Imagina quando comprar 5, 10 caixas. Então, olha pra você ver. Então, não tem desculpa pra quem tá procurando fornecedor não começar. Só que vai dar margem pra quem olha o médio, né? Quem vai olhar o preço mais baixo do Mercado Livre. lógico. É lógico. Aí eu falo, eu olhei o preço mais baixo, não dá margem, mas você é o pior? Não, eu sou bom. Por que você não pega o mais caro? Ah, não, porque aí fica muito ruim de vender. Eu falei, então pega o médio, galera. É Quando isso. você pega o médio, a sua mente abre e você vai ver que o leque de produtos que você consegue performar é muito maior. Sim. O ranqueamento pode ser avaliado pelo menor preço da plataforma, no full, seja como for. Mas aonde você quer chegar tem que ser o preço médio. O preço médio tá dentro do que você tem de expectativa, de margens, aí você entra. Agora, André, outra coisa que o pessoal tem que estar ligado é o seguinte: vai fazer um anúncio legal ou vai entrar num catálogo, vai colocar o preço, vai colocar a estratégia para central de promoção, ligar um ads. Esse cara aí, como é que o cara coloca de ads? O que você recomenda pro cara? Na verdade, hoje, o Mercado Livre teve agora, hoje nós estamos falando em dia 20... Hoje é dia 20 de março. Não, 18. 18 de março. 18 de março. O Mercado Livre fez há 10, 15 dias atrás uma nova alteração que tirou visibilidade, crescimento e rentabilidade, que era um setup. E hoje você pode ir a ACOS até 100 e o diário lá, que você ia até 14 mil, agora até 500 mil, se eu não me engano. Tá um pouco diferente, tá muito teste. Só que assim, eu gosto muito do de catálogo. Catálogo, e muita gente fala que dá certo. Valida, isso é muito legal. Coloca até 8 anúncios de catálogo numa única campanha, coloca R$500 diário e 6% de ACOS objetivo. Cria uma campanha, com 8 anúncios, com 8 anúncios do de mesmo catálogo. produto ou Não, vários? pode ser variado, Pode ser só variado. que tente, se você tiver muito anúncio de catálogo, tenta colocar por range de preço. Tá. Entendeu? Então, Pra produtos poder... que eu vendo de 50 a 60 reais, coloco lá. E se você tiver uma variedade grande, não, André, eu só tenho 8. Coloca os 8, não tem problema. E aí você vai colocar R$500 de valor diário, não vai consumir, galera. Não precisa se preocupar que achar que vai gastar R$500 por dia. E colocar com os objetivos de 6. Só que aí você tem que olhar nos 7 primeiros dias, dia a dia. Por quê? Quando você faz um ads, ele vai pegar o seu tagueamento do seu anúncio e vai fazer as palavras-chave para poder fazer o patrocínio. Será que aquele anúncio de catálogo tá bem feito ou isso? Não tá? Então, no começo, às vezes você pode ver que o seu ACOS ele vai despontar. Vai lá, abre a campanha, veja qual que tá despontando, veja se faz sentido você continuar naquele catálogo ou você faz giro de catálogo. Lembrando que algumas categorias, uma delas é mochila, que eu gosto de vender, no começo o ads é alto, o ACOS. Por quê, André? Palavra mochila. A infinidade de produtos que envolve essa palavra. Então, quando você faz uma palavra mais ampla, vai ter muito clique. Eu cliquei, tá, é mochila de notebook que eu vendo, mas o cara que foi lá era uma escolar, clicou no mochila. Então, a palavra-chave é muito importante. E no catálogo eu não tenho poder sobre isso. Eu usaria e nos primeiros 7 dias eu monitoraria isso todos os dias. É isso aí. Pra galera que talvez não acompanha, tem um recurso no Avante Pro lá, que é o monitoramento de ads, o rastreio de ads. É lá mesmo. Então você abre sua campanha, coloca para rastrear
E aí todo dia ele vai trazer o resultado da campanha para você. Você tem um acompanhado diário, quantas impressões, quantos cliques, quantas visitas, quantas compras. É uma estrutura de funil diário que você tem lá para acompanhar a performance da sua campanha. E para quem está começando agora, tem uma grande dificuldade, que era o que eu já trabalhava com isso faz tempo, que é o bendito tacos. O que é o tacos da campanha, né? O tacos é o real valor investido naquele anúncio, tanto com ads e sem ads. Ah, André, mas qual que é o preço correto? O correto é o tacos. Porque é que nem eu sempre falei para os meus alunos, antes de existir isso, você tem um supermercado, você vai pagar o aluguel, você vai colocar o preço sobre o que vendeu ou o que está em estoque? Ah, sobre tudo. Eu falei, então o Acos é a mesma coisa. Então o tacos veio para resolver isso. Então, galera, o Acos, ele é importante, mas se o tacos está dentro do seu objetivo, vai acelerando e mantendo o tacos baixo. Aí quando você chegou onde você quer, já está com o anúncio performando, você vai vendo o Acos porque ele está alto e diminuir. Quanto menor o seu Acos, muito menor o seu tacos. Isso é fantástico. Isso aí. É o cara que é de dados, né? O cara gosta dessas métricas, né? Cientista de dados, olha aí que beleza. Aliás, com dados é muito mais fácil tomar decisão. Viu? Uma coisa que a gente bate muito desde o começo do Avante Pro lá, o pessoal começar a interpretar os dados e saber mais. Então, muita gente fala assim, puta, a primeira página tá impossível. Aí você pega o Avante Pro lá, mostra a primeira página com 54 anúncios, 2 anúncios com central de promoção ativada. Olha só, você precisa ser o mais barato para conseguir uma primeira página que tá pouco concorrida desse jeito? Lógico que não. Aí a gente entra numa outra seara. O que a gente consegue fazer para trazer o produto mais para a primeira página? Aí entra central de promoção, entra o próprio Ads, logística, que muita gente negligencia. Outra coisa que eu sou apaixonado do Avante, geolocalização. Também. Entendeu? Isso eu sou muito... E é o que eu falo, até um adendo disso, Gustavo. Uma coisa que eu bato muito, e eu até bato assim, numa forma de falar no meu Instagram, é que eu não acredito numa primeira página. Eu acredito nos primeiros 20 que tem tag. Isso eu acredito e respeito. Sim. Que aí é sobre a taxa de conversão. A gente pode até falar sobre isso. Mas a primeira página hoje ela é 100% geolocalizável, tirando esses. Então, calma aí. Eu tô na primeira página para quem? Exatamente. Para qual CEP? Então, eu tenho que analisar isso, Sim. né? Então, a Avante Pro Black veio com isso fantástico. Só que o que eu quero dizer, teve uma vez que numa mentoria em grupo, eu abri, porque nas minhas mentorias eu abro minha conta, não tenho problema em falar de produto, eu não tenho essa coisa, porque eu acho que todo mundo tem o sol para brilhar. Ah, ninguém pode saber o que eu vendo. Meu amigo, hoje se eu der um Google, eu acho qualquer um que todo mundo vende, é só você querer. Isso daí é fácil. Um produto que eu vendia, aquele kit necessaire de viagem com 7 peças, Sim. ele tem 6 cores. Aí eu peguei e fiz ao vivo lá. Vamos pesquisar lá. Eu pesquisei lá como kit necessaire 7 peças viagem. Veio todas as minhas cores, que aí vem do Esse lado kit lá. vende lá no Way, hein, pessoal? Vem de lá. Automaticamente veio todas onde que tava. A rosa tava na primeira página. Sabe quanto que eu tinha vendido no mês? 80 unidades. Pô, André, legal, 80? Média de 3 por dia. A preta tava na 27ª página. Sabe quanto que ela tinha vendido? 840 unidades. Olha só. Então calma aí, galera. Você quer estar na primeira página ou você quer ter recorrência de venda? Analise isso, é métrica. O que eu falei, métrica. É legal estar na primeira página? É legal ter o tagueamento, ter a tag do mais vendido? É fantástico. Só que tá ganhando dinheiro? Tá vendendo o que você espera? Ou você só tem aquilo para poder falar pro amigo, eu tô com 10 tags, eu tô com mais vendido, algum concorrente você olhar e falar, pô, o cara é o mais top. Isso não põe dinheiro no seu bolso. O que põe no seu dinheiro no seu bolso é margem versus venda. Primeira página, eu respeito os 20 primeiros e o resto é discutível. Pois é. Na minha percepção. Muita gente tá querendo manter a medalha de Platinum, tá querendo ter volume de faturamento, porque faturamento, querendo ou não, infla o ego do vendedor. Não tem jeito, cara. Infla e quebra também o vendedor. Também. Eu tive isso. Todo mundo tem a barreira dos 100 mil, os 500 mil, 1 milhão. Quando eu bati a barreira de 1,5 milhão, foi onde eu acordei e falei, calma aí. Pra que vender tudo isso e não sobrar nada? Pra que vender tudo isso e a sua margem ser espremida, custo operacional alto, não sei o quê? Aí eu falei, peraí. Se eu diminuo isso para 700, 800 mil e eu aumento 5% a minha margem de contribuição e eu diminuo o meu custo operacional,
na matemática, eu ia ganhar 7% a mais do que vendendo 1,5 milhão. E aí eu comecei, com dados, pensar logicamente. É legal se você tem profundidade de estoque, muito dinheiro, vender 2, 3, 5 milhões. Não estou querendo dizer para você não vender isso. Só que não adianta você bater 5 milhões de faturamento com a margem de 6%. Eu prefiro muito mais faturar 1 milhão com margem de 15%. É sobre o que sobra no meu bolso. É lógico. É legal, eu respeito quem quer bater o primeiro 1 milhão. É fantástico. Na hora que você vira lá, vê o tanto de zero batendo. Eu comemorei, quase chorei de emoção. Como da primeira vez foi as minhas 10 primeiras vendas no dia. Então são marcos para sua vida. Sim. Só que aí chegou, reanalisa. Tá valendo a pena? Não. Posso melhorar? Posso. Então derruba o faturamento e aumenta a margem. Sim. Então, não é se acomodar aí e achar que eu só tenho que vender mais. Põe mais produto, põe mais produto, põe mais produto. E para dar conta disso tudo? Exatamente, porque o fluxo de caixa, ele... Não é só fluxo de caixa, né? Até olhar se a API tá bem, se o Ads tá legal para você fazer isso. Ontem mesmo eu tava numa call do Grupo VIP, que eu também tenho um Grupo VIP, que é a call semanal ou quinzenal, dependendo das vezes. O cara falou lá que ele tem 6 mil anúncios. Nossa, já pensou para dar manutenção em tudo isso? O cara não faz. Não faz. O cara não faz. Aí eu falo o seguinte, quanto dinheiro o cara tá perdendo na nosso bendito teorema de 80-20, de Pareto? Porque tudo é Pareto. Sim. 80% do seu faturamento é sobre 20% dos seus produtos. E o vice-versa. Entendeu? Teve uma coisa que me impactou na última feira de brinquedo. Agora que eu fui na Brim, tem uns amigos nossos que é dono da maior papelaria de Sorocaba até, e eles estão no online. Pega a visão aí, galera. Ele já falou da AB Casa, onde ele começou, achou fornecedor. Agora tudo. Agora a Brim. Eu vou em todo quanto é feira. Falou que é feira, eu tô indo lá só pra ver tendência de mercado. Eu compro? Não necessariamente. Eu vejo como que tá rodando o mercado. Eu conversei com ele e falei, André, sabe como que tá o meu 80-20? Eu falei, se você tá com 19 mil SKU, 4 mil foi o seu 80. Eu falei, não, André, 873. O dele foi 5%. 5,95. Não é 80-20, é 5,95. Aí ele falou, porque como que eu vou dar conta de 19 mil? Tá tudo no automático. Então, será que às vezes não vale, entra aquela coisa, menos anúncio, com mais qualidade e mais venda? E mais análise, óbvio. Aí, André, eu tô no anúncio, tô vendendo bem. Analisei o mercado, cheguei no teto, porque todo produto aí tem um teto de faturamento. Sim. Cheguei no teto. Aí abre outro produto. Eu já cheguei a ter 1.100 SKU. Foi a pior merda que eu fiz na minha vida. Por quê? Eu achava que você ter 1.000 SKU, você vai vender toda hora alguma coisa. Vende. Só que aí depois de 6 meses eu olhei que o produto meu cadastrado de 6 meses não tinha nenhuma venda. Porque eu olhei lá, tinha um anúncio, uma foto. Não tinha central de promoção, não tinha ads. Por quê? Procrastinei. Fiz tudo mal ou menos, mas o faturamento tava top. É porque esse negócio é puta de um negócio... Quando você cria um anúncio, vamos imaginar que... Vamos imaginar uma conta que tem só um anúncio. Você precisa... Vamos dizer que uma vez por semana você tem que entrar, ver se tem promoção. O ideal é entrar todo dia, porque pode ter promoção nova. Aquelas compartilhadas ainda. Então vamos falar. O que você tem que fazer todo dia? Você só tem um anúncio. É entrar, ver se tem promoção nova. Entrar, ver se tem concorrente criando produto novo seu. Entrar, olhar como é que está seu posicionamento. Entrar e ver como é que está a concorrência. Você tem que analisar se está acontecendo não só de gente criando anúncio novo, mas... Pô, tem gente que tá faturando muito mais que você, tem gente que tá tendo muito mais visita que você. Eu, pelo menos, os 10 principais concorrentes, eu gosto de entrar ali, ver como é que tá a visita dele, entendeu? Então, aí pensa você fazendo esse trabalho. Você tem que analisar as vendas, despachar, embalar, etiquetar, fazer toda a parte operacional de logística. E aí você imagina, isso aí para um anúncio. Agora você imagina ser para 1.000 anúncios. Você nunca vai dar conta de fazer isso. Não, e nessa época eu tinha... 2 analistas e um assistente. E não dava conta. Mas eu, André, fazendo e não dava conta. Pois é. Um grande lance pra galera, principalmente a galera que tá começando, entender é que você ter o controle do seu custo fixo e tornar ele o menor possível é a vantagem que você precisa ter contra o cara que é grande. E é aí onde você ganha dinheiro. Exato. O eu presa... A galera não tem noção do como eu presa dá um faturamento. Eu tenho vários alunos que falam, André, eu tô com 25%, 30% de margem de contribuição. Aproveita, porque se você tiver que ir para um operacional, isso aí vai cair pela metade. Então, quanto mais você puder performar desta forma no eu presa, mais margem você vai ter. Sim. Então, assim, André, agora eu preciso ter um galpão, preciso isso, preciso aquilo.
Faz a conta reversa de quanto vai cair da sua margem. Vale a pena o crescimento versus a margem que você vai diminuir? Às vezes não vale a pena. Às vezes é melhor você ficar sozinho faturando ali. Sei lá, tem gente que sozinho consegue faturar 180 conto por mês. Não, eu tenho conhecidos que já chegou a faturar 400 mil de dentro de casa. Por quê? Produto ticket médio alto. E full. Então você vai fazer, você paga um prep center para poder preparar lá, faz o prep center, manda pro full, você só vai ficar com Você tela. só vai orquestrando. Porque o que dá dinheiro, Gu, com todo respeito à minha esposa, que cuida de toda a parte logística com o time dela, o que dá dinheiro é tempo de tela. Sim. Porque ali eu vou saber o mercado, vou saber como meus concorrentes estão aplicando, saber a estratégia de guerrilha, num bom sentido, porque quem vai definir sempre é o cliente, são amigos no final. Qual que é a estratégia que eu vou fazer? Teve sucesso, vem o time dela trabalhando. Se o nosso time aqui não fez a análise correta, não vai ter trabalho para ela. Então, calma aí. Vale mais a pena eu perder tempo com o operacional ou investir tempo no tempo de tela? Sim. Ó, você quer uma coisinha básica que pouquíssimas pessoas fazem, e inclusive o Bono faz isso aí de graça pra galera. É fantástico. Cara, vou deixar o link pra quem quiser usar aí, ó. Ele é um ERP que nós fizemos, chama Bono ERP. .app, esse é o site, você pode cadastrar, é gratuito, não tem limite de nota fiscal, não tem limite de... É multiconta, multi-CNPJ, não tem limite de nada. Você fatura todos os... Fatura Mercado Livre, Shopee, e vai faturar agora Shein, Amazon e Magalu. E... Sempre no Simples só, né? No Simples Nacional, exatamente. Aí, o que vai rolar? O que tem lá? Que é um recurso que... É margem de contribuição, chama margem de contribuição à tela. Então vai pegar todas as vendas, ele pega todas as vendas automático. Caiu a venda, ele já puxa quanto o cliente pagou, quanto sobrou, quanto deduziu, sua margem de contribuição em reais, em percentual, e dá o total do dia, de ontem. Você seleciona a data que você quer. Só que um ponto. Isso, galera, só vai acontecer se você fez o cadastro com realmente todos os dados, né? Não adianta você ter um bônus na mão, que é um big do ERP, e você não colocar o preço de custo, você não colocar o seu imposto, você não colocar nada e achar que vai ter bola de cristal para poder trazer isso para você. Mas a galera não tem desculpa, porque é tão simples. Vai lá, tá sem custo. É muito intuitivo, é muito fácil. Clicou, atribui um custo, coloca lá a sua... Você pode colocar a alíquota do ano inteiro já, e se mudar, você altera o mês que mudou, e pronto, já traz tudo direitinho. O que a galera tem que decidir agora? Pensar agora o seguinte, beleza, toda venda então me dá uma margem de contribuição. O que é essa margem de contribuição? É quanto vai contribuir, quanto cada venda está contribuindo para pagar o seu custo fixo, que é onde a galera negligencia. O que você tem de custo fixo? Você que opera da sua casa. Você vai ter o Avante Pro, você vai ter o seu salário, você vai ter sua internet, você vai ter... Minha loja do Mercado Livre que agora precisa. Exatamente, precisa da minha loja, que você paga fixo pro Mercado Livre. O que você precisar pagar sem vender nada, e mesmo assim você tem que pagar, é seu custo fixo. É o que eu brinco é o seguinte, o custo fixo é o que você vira o mês e já começa devendo. Exatamente. Virou um mês, começa devendo X valores, aquilo é fixo. Eu ainda coloco a parte do seguinte, o Eds ele é um variável que vira fixo. Sim. Porque todo mês ele tem, só que vai ter a variação de acordo com o faturamento. Mas a galera não entende que, por exemplo, eu hoje, vamos supor, só o meu aluguel é 13 mil reais no meu galpão. O cara já tá ganhando 13 mil reais na frente de mim com qualquer produto. Aí eu tenho hoje, cheguei a ter, no final do ano, tava com 16 colaboradores. Quanto custa minha folha de pagamento? Tudo isso eu vou colocar no preço do produto. Então, como quem não consegue brigar comigo? Pois é. Olha só, um esquema. Quem é de fora de São Paulo, que fala, a concorrência aqui é muito complicada, pode ir num prep center, abrir uma matriz ou uma filial aqui, comprar do Way e falar, Way, entrega nesse lugar para mim. E vai entregar lá, o prep center vai embalar o produto, vai despachar pro full e você vai só orquestrar, você já só vai cuidar disso. Eu faço isso para alguns mentorados, eu faço prep center para alguns mentorados, tem prep center seu? Só para mentorados, e faço flex para alguns mentorados. Ele pode ser de qualquer lugar do estado de São Paulo ou de outro estado, abre lá uma filial, um exemplo, e automaticamente ele roda. Qual é o intuito disso? Mostrar que não é que não está vendendo onde ele está, é que a geolocalização é o que determina o jogo. Exatamente. E aí como que isso?
Abro o Avante Pro Black na parte lá e a gente brinca de catálogo, brinca de tudo. E aí é onde eu sou apaixonado. Então fala um pouco de catálogo pra galera aí, galera que muita gente tá começando às vezes, pô, catálogo não dá pra ganhar dinheiro, é muita loucura. Na verdade é o seguinte, o catálogo ele tem várias estratégias, várias formas e vários jeitos. Não existe formato certo ou errado, existe o que cada um decide trabalhar. O catálogo, o primeiro lugar, ele sempre vai ser acelerador, ele vai ser um catalisador. Então, você tá ganhando um catálogo e tem performance, você vai vender muito. Só que, André, eu vou matar minha margem para isso. Tá bom, eu te provo com o Avante que até o quinto lugar ali, estrategicamente, você tem visita. E se você tem visita, você tem venda. Então, eu tenho que, primeira coisa, analisar todos os catálogos do produto que eu quero entrar. Qual preço eu tenho que atribuir no mínimo para ter a margem que eu desejo? Dentro daqueles catálogos, é o preço médio. Consigo trabalhar alguns catálogos? Consigo. Se eu precisar descer a briga, até onde eu posso ir? E respeitar isso. Só que é o que acontece? André, eu tô aqui no Centro-Oeste, não vendo, porque não quer. Entra num catálogo e veja lá no radar de catálogo se tem alguém no Centro-Oeste vendendo. Não tem. Se aquele produto tem demanda para sua região, você vai vender muito mais caro do que o primeiro lugar. O que eu tenho de catálogo que eu analiso com mentorados e eles ficam besta, que, por exemplo, o primeiro lugar, São Paulo sempre, tá vendendo a R$ 39,90, tem um cara que vendeu muito menos, mas vendeu lá no Centro-Oeste a R$ 54,99. Olha que delícia de margem. Então calma aí, se o cara vendeu 10 a 54, é quase equivalente ao cara que vendeu 50 aqui a 24. Sim. Então volta aquilo. É o quanto que eu vendo ou quanto que me sobra? Exatamente. Porque você pegar na cadeia, o importador ganha, o marketplace ganha, todo mundo ganha. Na sua vez você não vai ganhar nada? E aí automaticamente o Mercado Livre, o jogo do Mercado Livre é catálogo. E que é isso? Porque com isso a gente não tem poder sobre a nossa empresa. Você acha que não tem volta mais? Vai ser 100% catálogo Mercado Livre? 100% eu acho que não, mas automaticamente agora com as lojas oficiais você consegue criar o seu próprio catálogo. Não 100% porque sempre vai ter o produto genérico. E não tem como tirar isso da plataforma. O genérico ninguém é dono. Mas o genérico é um catálogo só de genérico ou é um anúncio genérico específico? Na verdade, ele também vira catálogo, né? Se você tiver... Porque o Mercado Livre, pelo que eu analisei, ele leva alguns fatores para relevância para virar catálogo. 5 pessoas usando o mesmo título, o mesmo EAN, o mesmo tagueamento, o mesmo tudo, e os 5 teve performance, no começo ele já jogava para catálogo. Então, cada vez mais, por quê? Pensa que hoje, por dia, o Mercado Livre vai ter 50 a 100 mil novos anúncios. Imagina isso no decorrer do tempo. Quanto pesado ficaria a plataforma? Sim. E aí simplesmente vai jogando todo mundo num catálogo só, com um formato de briga entre os vendedores e sempre o ganha-ganha, quem fazer... E, André, quem ganha o catálogo? Primeira coisa, não é o menor preço. Sim. É a melhor logística, melhor experiência de compra, medalha, quem tá dando a melhor logística pro cliente e tudo mais. Eu te falo, entre no Avante Pro Black, radar de catálogo, copie o link no Mercado Livre do catálogo, jogue lá, você vai ver que às vezes você vai ver um cara vendendo a 10 um produto, não tá ganhando o catálogo, e tem um cara vendendo a 24 ganhando. Por quê? O cara que tá 24 tá no full, flex, places, coleta, frete, parcelamento sem juros. E o cara é Platinum. Você não tem como ganhar com 6 coisas. Então, calma aí. Para mim brigar catálogo, eu tenho que entender qual que é o jogo do catálogo. Sim. O jogo do catálogo não é o menor preço. Às vezes, se você tiver um parcelamento sem juros, porque você tem uma margenzinha maior, talvez você vai colocar 10% a mais, só que você só tirou 5 pro parcelamento sem juros. Você ganhou 5 e ainda subiu o seu ranqueamento dentro do catálogo. É o que eu falo. O catálogo não tem ranqueamento. Ele tem posicionamento dentro dele. Só que o catálogo você não ranqueia, você performa dentro dele. Porque se amanhã vir um cara colocar R$3, R$8, que é o mínimo, ele vai destruir o catálogo. Sim. Então por isso que eu falo, você tá na terra de ninguém. Eu não sou a favor de 100% catálogo. Eu tenho um pouco de objeção nisso. Mas o catálogo entendeu quais os 7 pontos que o Mercado Livre fala, que é logística, automaticamente medalha, geolocalização, se você está fazendo bem ou não o seu pós-venda, e se você é uma pessoa que atende todo esse circuito, o preço ele é o 5º fator num catálogo. Ele vai ser o catalisador.
Eu tenho uma estratégia dentro da minha operação, que eu falo pro meu assistente. Gabriel, toda vez que você entrar no catálogo e a gente estiver ganhando, entra lá, veja todo mundo que tá e tenta aumentar R$1. Tenta aumentar R$1. Eu, às vezes, não gosto de estar ganhando, eu gosto de estar dividindo o primeiro lugar. Sim. Mas com isso, às vezes, eu aumentei R$3. R$3 num produto de 30 é 10%. Oh, A pessoa não faz essa conta. exatamente. R$1 num produto de R$10 é 10%. 10%. E às vezes a pessoa só quero ganhar. O que eu posso fazer para estar em primeiro ou dividindo o primeiro, mas aumentando minha margem? Muita gente faz a cagada de olhar, o cara baixou, por exemplo, o cara baixou para 29, o cara vai lá e abaixa para 28,99. Sendo que o Avante Pro fala, você não precisa baixar para 29 para você ganhar, você pode baixar para 32. Tá tudo lá, você entra lá do lado, tá escrito lá, da sua margem, quanto você para ganhar, entendeu? E é o que eu falo, o Mercado Livre, quando ele colocou também o seu preço competitivo, o menos e o máximo lá, que é o range de preço, ele mais intensificou a guerra. Sim, é porque para ele é melhor. Porque ele não vai baixar sua taxa, galera, entenda. Se você estava vendendo a 40, você colocar a 20 no catálogo, quem não vai ganhar dinheiro é você, o Mercado Livre cobra a mesma taxa. Ele não vai dar desconto para você. É que nem, André, a parte de atacado é legal? Você tá usando? Não. Por quê? O Mercado Livre ele não dá desconto para me vender no atacado. Exato. Por que eu vou ter que abaixar para vender no catálogo? Não. Sim. Eu prefiro fazer um kit. Sim. Se tá saindo bem no catálogo, faça um kit. Acabou. Sim. Entendeu? E o catálogo é isso, galera. Vê lá, abre lá, faz o login do seu Avante Ultra, você vai ver lá, tudo lá, o que você precisa para poder ganhar, o que você não precisa, é o que você acabou de falar. Você não tem que abaixar para 28,99, às vezes 32 você tá ganhando. Sim. E o cara só vê lá, você está perdendo, porque o Mercado Livre só mostra quem tá perdendo. Exatamente. E preço, ele não mostra o resto. Sim. Ele não fala a forma certa. Sim. Então sim, o Mercado Livre neste ponto, para mim, ele maqueia a realidade, porque o padrão que ele mostra é o menor preço. Sim. Ele induz a pessoa a achar que é só preço que leva o catálogo. E aí o cara que não tem informação, o cara que não pesquisa certo, hoje tem alguns influencers batendo só em catálogo e eu acho legal você conhecer todos para você criar sua metodologia, porque é o que eu falo, não tem o certo e o errado. Faça o conteúdo de 5, 6, bate no notificador e cria o seu. Sua metodologia tem que ser única. E você recomenda que a galera, então, que vai entrar num catálogo também crie um anúncio próprio dela? Na verdade, eu falo que é o principal erro do iniciante, quando tem o full, é não criar o anúncio orgânico e mandar o anúncio de catálogo pro full. Isso é a pior coisa. Por quê? Quando você tem experiência de compra, tem um macete que daqui a pouco eu vou passar sobre experiência de compra de catálogo, que é muito fantástico. E quando você tá lá, você tem algum problema, ou o cara baixa muito o preço e você não tem o orgânico, você é obrigado a esperar. Quando você tem o orgânico, você simplesmente entra lá, exclui o catálogo e procura um catálogo melhor. É simples. André, qual que é o macete da experiência de compra? Você tá no catálogo, caiu sua experiência de compra e você tem um orgânico pautado, sai do catálogo e entra de novo. Automaticamente sua experiência volta para 100%. Então a maior arma que nós temos contra a experiência de compra é estar no catálogo. E tem outro macete, que automaticamente a gente usa no Mercado Turbo. Tem gente vendendo esse conteúdo por aí. Mas assim, tá com experiência de compra ruim, o produto está no Places, na Logística Flex, não está no Full, vai lá, encerra ele no Mercado Turbo, encerra aquele produto, volta no Mercado Livre e recadastra ele. Ele vai voltar zero de experiência, zero de reputação, tudo zerado, vai manter as suas visitas e vai manter as suas vendas. Só que lembrando, galera, para o Mercado Livre, aquele anúncio é novo, você vai ter que fazer um ranqueamento mais agressivo, você vai ter que fazer tudo. Só que pro cliente, ele não vai escrever lá novo, 0 vendas. Ele vai estar lá 1.000 vendas, 5.000 visitas. Já é um truquezinho legal. Mas o catálogo, esteja no catálogo, caiu a experiência de compra, vai lá e tudo, e pronto, acabou, seja o que Deus quiser, vamos seguir e vender. Só que tenta também o orgânico, porque o orgânico aí te dá poder de você tomar a decisão da sua empresa. E aí, além de fazer um orgânico do mesmo produto do catálogo, a pessoa pode fazer kits, fazer composição, combos. Na verdade, eu falo que um dos checklists que eu tenho lá de um produto na análise de mercado é verificar a possibilidade da criação de kit desse produto. Por um único ponto. A galera que trabalha 100% full, prep center, ou eu presa que trabalha em casa, ele não quer ter trabalho, então ele não quer montar kit. Eu que tenho operacional, tenho logística, tenho caminhão que vai pro full, tenho um time, já tá pago o time, o meu custo já tá lá. Você tem que fazer a galera trabalhar. Se eu puder fazer trabalhar e montar kit e dar mais margem,
É muito mais fantástico. Então, por exemplo, André, eu vendo uma boia. Meu, e um kit com 3 boias? Ou uma boia, uma touquinha e um óculos. Meu, automaticamente você saiu de catálogo, você automaticamente aumenta a sua margem, porque você vai pagar só um custo de R$ 6,50 que seja, e vai vender 3 produtos, e é muito mais fantástico. Sim. É muito mais top fazer isso. Então, analise. No meu checklist de pesquisa de mercado tá lá. Possível criação de kit? Se tem, é mais um motivo para mim querer o produto. Sim. É mais um motivo. Sim. É isso aí. Bom, E como é que você ajuda a galera hoje? Você tem mentoria, você tem curso online, você tem hoje macumba? Eu tenho... macumba não. Graças a Deus nós somos de Deus evangélicos, mas assim, nós temos conhecimento. Como eu ajudo o ser humano? Levando conhecimento. Se você leva conhecimento, dali para frente é a vontade e a pessoa querer fazer. Então hoje eu tenho grupo VIP, que é um grupo onde você paga um valor mensal e você vai ter toda semana uma call lá de tirar dúvida comigo e com a galera, todo mundo bate papo, tem cara que já importa lá dentro, tem cara que tá começando, tem cara que nem fez as 10 primeiras vendas, é sobre pergunta e resposta, assunto bacana. Ontem mesmo nós fomos falar um pouco de RP, falou um pouco do bônus, falou disso, como que é a organização de estoque, toda essa parte. Você vai lá daqui uns dias de novo, que você já foi algumas vezes falar sobre o Avante. Então isso é um conteúdo mais... não vou dizer profissional, é mais seleto. Aí eu tenho o grupo de galera que todo mundo entra, não tem custo nenhum, quer ver como que é o mercado, entra lá e tudo mais. E aí, as consultorias e mentoria, eu tenho mentoria em grupo. Esse grupo é de graça pra galera? O galera é de graça. Depois passa Pediu o link. no meu Instagram lá, Depois André. passa o link que a gente coloca na descrição. Não, eu passo. Entrou lá no meu Instagram mesmo, @André_Max, vai estar lá, já tem lá o grupo tal disso, entendeu? Tá lá. E é para você conhecer um pouco disso. E automaticamente eu tenho a mentoria em grupo, que são pelo menos 10 pessoas online. Tenho a consultoria individual, que já é voltada para quem já está performando, que a gente vai olhar produto a produto, olhar como que é o teto do mercado, fazer uma coisa mais robusta, mais cirúrgica. E agora tenho, que nós fizemos no último sábado, com parceria do Avante, que foi a primeira imersão presencial de pesquisa de mercado. Por quê? É o que eu falo, o dinheiro tá na tela. Então foi legal, fizemos a nossa operação, foi 10 pessoas, foi muito bacana e vai ter provavelmente uma por mês. E aí até 10 pessoas a gente vai, leva o computador, a gente analisa junto, olha lá as métricas. A pessoa pode levar o computador dela? É para levar para poder entendi. fazer na prática. Ah, é 100% prático? 100% prático, entendeu? Esse primeiro teve os ajustes, porque foi piloto, até com mentorados meu como piloto, mas foi muito bacana. Pegamos isso, agora vamos fazer uma escala disso e um por mês, é muito fantástico, porque a pessoa vê que não é difícil usar a ferramenta. Sim. Porque às vezes você tem conteúdo você não consegue. Pô, presta atenção no conteúdo, eu coloco em prática. Colocando em prática e aprendendo é muito mais prático. Porque os dois, né? Já aprender e colocar em prática na hora. E é um dia, nós ficamos lá das 9 da manhã às 5 da tarde, com 10 sellers, saímos para almoçar, batemos papo. De lá já saiu um que ajuda o outro nisso, que compra isso. E, é muito bacana, entendeu? Sim. Então isso é uma coisa legal. E que mais? Tenho isso e... Por enquanto é isso. Fala da Feijuca pra galera aí, e tem um evento. A Feijuca, nós temos a Feijuca, vai ter a segunda Feijuca, tá tendo um remanejamento de data, porque teve um imprevisto, vai ter um remanejamento de data, mas no meu Instagram, no do Gustavo, vai estar lá dos principais patrocinadores. O Whey também foi o patrocinador do nosso último Feijuca. Eu faço um evento que é para até 100 sellers, para poder bater papo. E antes da Feijuca, chega mais cedo, o pessoal tem um bate-bola com o Gustavo, com o Ricardo Santana, com pessoas que têm conhecimento do mercado, pergunta e resposta para trazer um conteúdo. Passou isso, é network geral, você vai ter acesso a todo mundo, que nem quem ia agora, mas também não vai, porque vai ter remarcado os meninos do quartel, o Ricardo Santana já estava confirmado. Então, assim, graças ao network que eu tenho, eu levo pessoas do bem que trazem conteúdo. Ah, André, mas eu não gosto de fulano. Tudo bem, mas será que o fulano também gosta de você? Só ouve o conteúdo dele, filtra o que é importante e pronto. Ou não ouve ele, fica no network e depois você vai pro próximo. Exatamente. Eu entendi que no mercado, gostando ou não gostando, você tem que estar inserido. Sim, tem muita gente que eu vejo no mercado hoje que
cria sua audiência, suas tribos e às vezes sai umas farpas, um fala de um daqui, um fala do outro de lá, cara, é normal. Tem gente que segue um posicionamento, outro segue Na verdade, outro. tem gente que faz isso também pra estratégia, né? É lógico, A confusão da hit, né? Da hit, Eu já falei pra Mara, minha esposa, e ela vai ficar brava comigo. Eu tenho que arrumar confusão com alguém no mercado pra poder subir meu Instagram, brincadeira. Mas ela vai ficar brava. Mas você pode ver, toda confusão que sai no mercado, os Instagram explodem. Explode, é Não é à toa verdade. que eu tinha aquele cabeção, ele há um tempo atrás, você não colocou em prática. A briga dos sellers, toda a treta que tinha no online, o Tim falava que ia levar pra um ringue os 2 sellers pra poder briga. O Tim é Sim. muito doido. Tinha um cara fantástico também, Você parceiraço. Ele já veio gravar aqui, aí eu perguntei assim pra ele no final do episódio, falei, quem que você quer que eu traga aqui pra você intimar e fazer um jogo de bola? Ele falou, quero que você traga o André Max aqui, coloca de frente comigo aqui, ó. Aquele é fila da mãe. Aí, ó. É um parceiraço. Ele também tem os conteúdos dele. Até ele teve esse de uma imersão do dia inteiro. Eu entrei lá pra falar de geolocalização em catálogo. É o que eu falo, galera. Não tenha medo de, às vezes, ajudar um outro cara do seu mercado com conhecimento que você tem. Pô, mas se eu falar na tribo do cara, eu vou estar dando hit pro cara. Beleza, só que talvez um conteúdo que você não é expert, o cara é, e ele vai trazer hit pro seu. Você não quer falar mal de alguém só pra nós dar audiência, não? Tô brincando. Não pergunta 2 vezes. Minha esposa já ali de canto já olhou pra mim e torceu o bico. Não, mas eu não falo mal, eu falo minha percepção. Tá certo. Nem sempre tá correta, mas é a minha percepção. Então, assim, é muito legal você ter esse network. Só que eu queria falar, não sei se eu tenho tempo ainda. Tem, pô. Eu queria, depois que o pessoal ali abrisse pra mim o Avante na parte de um produto. Pega a canetinha 2 pontas aí e pega pra mim lá na curva de visitas de um cara que tá há mais de 365 dias e não fosse catálogo. Dá pra achar um desse pra nós? Caneta 2 pontas? É, aquela caneta... Ó, esse K12 aí, esse produtinho aí, é um produto bom. Vende demais esse karaokê. O Whey tem. Eu compro lá do Whey. Então, o Whey tem. Acabei de soltar um produto lá. O Whey tem. E é um produto que se você negociar muito bem, tipo assim, 20, 30 caixas, hoje você paga abaixo de R$30 no duplo. Isso daí ele tá ranqueando, porque o preço normal desse produto aí, médio, é 54 a 59 reais. Sim. Eu tô nesse produto há 1 ano e meio. André, você vende? Vendo, não ligo. Eu também falo. Meu amigo, você não vai roubar o que eu... Ah, pode colocar aquela 48, pega um desse daí pra mim que esteja mais de 365 dias, porque é o que eu falo, hoje é tudo dados e, por exemplo, esse produto aí, por que eu quero falar desse produto? Porque esse produto, mais ou menos no dia 15 de janeiro, eu já venho seguindo ele há uns 2 meses, e dia 15 de janeiro, num grupo VIP meu, eu falei pra galera, esse produto é hora de entrar. Galera, hã? Você vê? Aí eu vou explicar o porquê. Ô, Henrique, vai lá pra cima lá. Tem lá a data de criação. Clica no mais 365 aqui, ó. Pode clicar que ele vai filtrar e vai deixar só os anúncios mais de 365. O 7, o vermelho, a parte vermelho lá em cima lá, ó. Aí. Agora, você clica aqui, ó, mais pra baixo, fora de catálogo. Essa é uma funcionalidade nova. Porque ela não era clicável, né? Antes não era clicável. Agora você consegue clicar e filtrar. Ó, esse aí, ó. Então, na verdade, não... Mas pode ser esse. Tem outros porque automaticamente aí teria que saber. Você quer até de 180 Não, pra 360? tem que ser 360 pra me mostrar pra galera. Vamos ver se esse vai ter. Isso aí só tem 2 vendas, Gu. Então vamos... Ih, esse aí é ruim. Nossa. Não, volta lá pra mim. Vai pra página 2, então. Vai caneta, eu só coloco a caneta... Pode colocar como touch, então. Caneta touch. Touch. Cada um fala de um jeito. Touché. Mas aí vai ter que ser kit, né? Caneta... Essa caneta touch, ela vai ser caneta de tablet, né, cara? Então acho que é melhor aquela lá mesmo. Vamos pra página 2, que a gente consegue. Volta lá naquela lá mesmo. Aí, vai lá na página 2 lá. Antes de filtrar, vamos só ver o... vai pra página 2, isso. Agora vamos ver o resumo aqui, ó. Você se atende o que você tem, o que a gente precisa. Pode descer aí. Não, deixa ele carregar aqui tá. o resumo aqui, ó. Ó, mais pra baixo, Henrique, um pouquinho. Ó lá, tem 13 mais de 365 e tem 10 fora de catálogo. Aí vai ter o que você precisa. Aí. Pode descer, Filtrou. desce. Pode pegar o primeiro lá. Vamos pegar o primeiro que aí vai ter a curva que eu preciso. Esse daí, primeiro aí. Vamos lá. Pra você entender que às vezes o produto... Eu tenho que saber a hora de entrar quando ele é hype e a hora de sair. Sim. Então, essa é a maior dúvida da galera. Vai aqui do lado direito pra mim na setinha aqui, isto.
Puxa as visitas. Puxa as visitas, vai lá em cima lá, ó. Isto, métricas do anúncio. Pra quem não sabe, galera, às vezes você consegue saber demanda de visita aí. André, mas eu não sei as vendas. Visita, se você trouxe até o seu anúncio, você não vendeu porque você não tá fazendo bem. Bem feito. Aí é um problema particular só seu. Se tá tendo visita, porque a gente tem coragem de comprar. Exatamente. Isso dá pau? Dá, porque às vezes tá em atualização no Mercado Livre, aí não sei o que, tá subindo métrica. Galera, e ele demora um pouquinho, porque ele tem que ir lá na base, buscar o dado na API, devolver a API e fazer para nós o gráfico de curva para nós. Então, assim, não é real time, assim, do Mercado Livre você respira e ele entrega. A gente pede na hora, o Mercado Livre é que não devolve na hora, né? Vamos fazer uma métrica sobre isso. Olha automaticamente, aí a gente tá fazendo uma análise de 1 ano, correto? Certo. Este produto, ele teve um hype do dia 12 de 2024 até o final de janeiro. Foi o que eu falei pra você, final de fevereiro. Ali onde eu falei pra você que dia 15 de fevereiro eu falei pra minha turma que eu ia entrar. O porquê? O que eu analiso num produto? Você vê que isso é um produto isolado, galera. Dá pra tomar decisão por esse? Não, eu faço um 5, 6. Sim. Você vê que lá em 2024, no mês 4, ele teve sempre uma demanda de pelo menos 300 vendas, 300 visitas mês? Sim. Isso já te responde que ele é um produto anual. Anual. Ó, ele tem um pico de vendas lá, mas ele vende o Só ano que todo. sabe qual que é o erro da galera que é amadora? Quando a galera vai entrar, ele tá no topo. Porque quando ele tá no topo, todos os atacadistas, distribuidor e youtuber tá falando. Aí você vai comprar lá onde tá com 1.300 visitas, mesmo no Way, você vai pegar o produto inflacionado, porque é demanda e oferta. E aí você vai falar o seguinte, paguei 80. Pô, mas agora tá na descida, já tá 60, o produto perdi dinheiro. Simplesmente você entrou na hora errada. Se você usa esse gráfico com 5, 6 concorrentes desse produto acima de 365 dias, você sabe como que vai se comportar o produto e até a hora de comprar. Aqui no mês 12, aonde teve ali 116 visitas, ali era a hora de você carregar seu estoque. Sim. Preço barato, pouca demanda. Você ia surfar todo o hype e a subida e a descida desse produto com o menor preço. Resumindo, maior margem. Porque a margem sempre tá na compra e no tributário. É lógico. Agora eu vou te falar uma outra coisa que a galera não vai fazer. Dezembro do ano que vem, quantas pessoas não vão entrar nesse produto? Várias. Exato. Por isso que eu gosto, e quanto mais tempo eu consigo ter de acesso, o meu sonho é que todo mundo trouxesse, tipo assim, 24 meses. Porque eu consegui puxar 24 meses desse produto, e nos últimos 2 anos ele teve a mesma curva. Você consegue acompanhar a curva. Criei isso num Excel. Sim. Eu criei a demanda dos números de vendas dos últimos 2 anos, dos 10 principais, e eu tenho exatamente a curva de venda, o horário de pausar e não. E por que eu entrei depois de fevereiro? Porque automaticamente, vamos supor, a canetinha de 120 unidades, que é a que mais vende, pode pesquisar aí, o pessoal vai ficar bravo comigo, eu nem ligo. Também tô vendendo ela. 120 custava no atacado R$100. Hoje está custando no atacado, dependendo da quantidade de caixa, 70. Sim. E você vende a X. Ah, André, mas caiu a demanda. Tudo bem, mas caiu a quantidade de vendedor. de sardinha, porque a sardinha larga. E você acha que, ó, nesse momento de fevereiro, aí, ó, que tá com 433, despencou bem a visita. Mas despicou a visita, mas quantos sellers saíram e quanto sobrou para mim? Exatamente. Só que a dúvida é o seguinte, você acha que nesse período aí, quem tinha estoque parado já desovou? Já desovou ou ele morreu porque ele não vai vender no negativo. Ou ele vai segurar pro ano que Ele vai vem. segurar porque ele não soube jogar o jogo. Então, qual que é o meu pensamento? Eu entrei aqui, ó. Deixa eu só colocar um pouquinho aqui, ó. Eu entrei aqui porque... Você entrou eu entrei mais ou menos aqui. Tá, na metade do Por 400 quê? Aqui do eu mês. já comecei a ficar pegando a queda de preço do mercado e automaticamente vendendo mais baixo, mas mantendo a minha margem de contribuição. Sim. Mas eu não pensei só nisso. Por que você entrou na queda, André? Porque eu tô pensando em surfar o ano inteiro. Porque neste não mostrou, mas nos 5 que eu testei, mostrou que esse produto aí tem uma boa demanda em julho, agosto e setembro. Então eu já tô me posicionando agora quando não tem ninguém para chegar na primeira Você vai página, chegar ganhar ranqueado. um tagueamento. Quando chegar lá, o cara pode comprar o preço que for, que eu Sim. já tô performando. Você ranquear aí, março, ó, 260 visitas. Pra você ranquear aí, vou falar que você tem que fazer 260 vendas. Pra você ranquear em janeiro, 1.300 vendas. Você tá entendendo? Então é muito mais prático, a margem é igual. Então se você entende com gráfico, com demanda, a hora de entrar, você nunca vai tomar pedalada. Você vai errar? Vai.
tentativa, acerto porque e erro. o mercado não é só um fator aqui. Isso, tem vários. tentativa, acerto e erro. Dólar, pô, comprei no último dólar. O dólar despencou, agora o dólar tá 4,65, um exemplo. Cheguei a comprar o dólar 6,13. Então, assim, tem algumas coisas. Só que quanto mais eu tiver dados e mensurar os dados, se eu tiver um erro, eu vou falar o seguinte, eu fiz da forma que eu faria novamente. Aí não depende mais de mim. Sim. Depende de uma coisa que foi um fator externo. Sim. E respeitar. Então, o que eu falo? Dados. E aí o Avante tá aí para isso. E aí tem o... Meu, é que se for falar do Pro Black, aí a gente vai lá no rastreador, no radar de catálogo, faz a visita, faz o porquê cada um tá ganhando, o porquê o cara que tá mais barato não tá ganhando o catálogo. Meu, aí a gente fica... Aí eu vou pra aula de imersão em pesquisa de mercado aqui, entendeu? Entendi. Mas assim, vejam isso, pessoal. Tenham na mão dados. A partir de que você tem dados, os dados te dão uma tomada de decisão. Não vá como sardinha. Por que eu falo isso? Porque eu já fui sardinha. Quantas vezes uma distribuidora postava um produto, eu via lá que estava vendendo, e geralmente a distribuidora mostra os últimos 30 dias. É o topo do hype. Aí você compra. Aí depois, meu amigo, se lascou para sair disso. Então, André, é topo, o que eu compro? Compra pouco. Vai descendo fazendo preço médio. Sim. Pô, Sim. comprei 80, agora compra 2 caixas a 60, compra... E vai fazendo preço médio. Sim. Seja inteligente e estratégico. Sim. Ô, André, dá uma dica aí pra aquela galera que tá ouvindo a gente, a pessoa tá trabalhando na operação, às vezes é o colaborador, não é nem o dono da empresa. O que esse cara que tá começando agora pode começar de produto? O que ele tem que fazer pra dar aquele empurrão nesse cara que quer empreender e não consegue? Mas aí quer ativar a conta ou ele quer começar a vender? Bom, começa explicando isso pra ele, então. Hoje o Mercado Livre ele tem o que eu chamo de lama. Lama é o começo, porque quando você faz uma conta nova no Mercado Livre, até você fazer 15 vendas ali, você não pode colocar ads, você não pode colocar central de promoção, você não pode colocar num catálogo, que são coisas catalisadores para uma coisa fazer acontecer. André, como que a gente faz isso mais prático? Tem 1 milhão de formas, o cara vende Nutella, cerveja, fralda, tudo a custo de banana para poder acelerar. E tem aquele que automaticamente faz um anúncio coringa, manda para a foto daquele anúncio pro cara lá do Nordeste, que é amigo dele, o cara compra, mandou e ativou. Quer fazer rápido e prático? Você sabe o que eu vi a galera fazer? Você manda o link, o cara clica, sai do link, aparece nos vistos recentes, aí o cara clica e compra. O que eu falo pra pessoa? Você quer acelerar? Só que lembrando, galera, hoje eu posso te dar uma conta com Full e Platinum. Se você não sabe jogar o jogo, você não vai aprender. Não vai. Então é sobre conhecimento. Mas quer sair da lama? Faz um anúncio de uma caneta Bic, coloca 10 variações, uma de cada cor, com uma unidade, e coloca R$8. Tira a foto do anúncio, manda para qualquer amigo seu que nunca teve no seu Wi-Fi. Sim. Nunca teve no seu IP. Se tiver no seu IP, vai derrubar a venda. O cara comprou, você vai embalar para ele e vai mandar. Chegou lá e qualificou, a conta já ligou o nosso termômetro. Qualificou, galera, é entrar lá, falar que veio tudo certo, dar um relato positivo, dar 5 estrelas no produto. E aí, isso. André, mas eu vou jogar fora o anúncio, não tem problema. Esse caso é ativação de conta. Pô, André, ativei. E agora? Agora você tem que procurar produtos com demanda. O marketplace, você não consegue criar um produto do nada, um branding. É muito caro você criar um brand dentro do Mercado Livre. Lá é um marketplace. O marketplace é demanda e oferta. Então, se eu achei um produto de recorrência com demanda, que o preço médio, aquela coisa que a gente já conversou bastante hoje, ele tá dentro, ou eu aceito o 0 a 0 como uma estratégia de aceleração de API, de tudo mais, de robô, eu vou nele. Então, não adianta... Um exemplo, André, eu tenho esse produto aqui, ele faz 5 vendas no mês. Se eu colocar ele abaixo do custo, vai vender? Não. André, eu tenho este produto aqui, ele vende 50 mil no mês. Se eu colocar, todo mundo está colocando com 15% de margem, se eu colocar com 5, eu vou vender demais. Então é o que eu falo. Por quê? Eu estou vendendo num preço do mercado, mas automaticamente abaixo do preço do mercado. A aceleração é muito mais rápida. Sim. E aí, neste começo, não é sobre estar ou não ganhando dinheiro. A gente está falando sobre começar a performar. Por quê? Quando eu comprar mais desconto eu vou ter. Galera, no começo, saibam aproveitar o MEI. Começar vendendo CPF, MEI. Vocês não têm noção de como é fantástico você
poder brigar com alguém que está com 10, 12% de alíquota tributária, e você já tem isso de lambuja, você não tem custo operacional. Resumindo, o cara já começa com 25% de desconto já no primeiro anúncio. Sim. E se você tiver conhecimento, ou buscar o conhecimento, até 80 mil reais você consegue fazer mais dinheiro do que às vezes um cara que está com todos esses tributos faturando 200. Sim, sim. Então, produto de demanda, preço acessível, com a logística boa. André, o que é logística boa nesse caso, se eu estou nos Correios? Geolocalização. Sim. Não adianta eu colocar esse produto que tem 50 mil lá em Manaus e não tem demanda em Manaus. Para me vender, vai ser preço que abaixo do custo. E esse cara pode ativar o flex também na região dele ali. E se tiver demanda, automaticamente vai vender bem. Vai vender mais caro do que o outro cara. Foi o que a gente conversou agora. Sim. Então, às vezes, você entender, e com o tempo, escreve isso. Isso vai ficar anotado aqui, a gente vai discutir sobre isso daqui uns 2 anos. A geolocalização vai descentralizar um pouco a demanda de seller em São Paulo. Sim. Porque todo mundo veio para São Paulo porque é aqui que roda o dinheiro. Agora, com a geolocalização, a galera entendendo que você ia montar um CD top bem estudado os produtos em cada centro diferente, aquele cara vai dominar. Então, por exemplo, eu vou para São Paulo para brigar com todo mundo. Não, eu vou lá para o Nordeste, eu crio lá produtos geolocalizáveis para lá, além de page, seja o que for, eu arregaço de vender com uma margem absurda. Vendendo 1/3 do que eu venderia em São Paulo, eu tô ganhando o dobro. Sim. Aí onde eu falo, anota isso, a gente vai escrever um dia. Então, assim, não tenha medo do começo. Eu volto àquela história do médico. Ele estudou 5 anos, mais 4 de residência. 9 anos para colher os frutos. E tá fazendo plantão de madrugada aí, hein? Você quer trabalhar seu horário comercial. E você quer fazer um anúncio hoje, vender hoje, ganhando o dobro? Eu até tenho um videozinho no meu Instagram que fala o seguinte: cadê aquele guru que fala que você compra por 10, vende por 20, você coloca 10%, 10 reais no bolso e vai pra praia? Se você hoje comprar por 10, vender por 20 e tiver que pagar tudo que é tributo, você sai devendo 2,50. É verdade. Então não tem matemática, tudo é taxa. E outra coisa, galera, a grama do vizinho sempre é mais verde que a sua. Sabe por quê? Porque ele rega dele e você não rega a sua. Eu não sei o que o cara fez pra chegar ali, eu não sei o quanto o cara compra pra ter o preço que ele tem, e nem sempre eu acho que o cara tá vendendo mais barato que eu porque ele tá perdendo dinheiro. Talvez ele tá ganhando muito mais porque a briga tá no tributário, profundidade de estoque, como que eu uso isso e tudo mais. Então, novato, não pense que você vai sair ganhando um catálogo, não pense que você vai sair sendo o primeiro da plataforma, não pense em nada, pense em aprendizado. E eu te garanto, quanto mais tempo você se dedicar à sua conta, mais sucesso você vai ter num curto prazo. Sim. E o sucesso é lucro com responsabilidade e com sustentabilidade. Show de bola. É a minha percepção. Sim, não, concordo, tá certo. Pô, André, top demais, cara. Pô, vou fazer um bate-bola com você aqui, que eu faço com a Bora galera lá. que vem aqui. Colocar você na fogueira aqui, vamos Mas ver, é pra né? falar mal de alguém, eu falo. Já tenho uns 5 nomes aqui. Minha esposa. Tem um pessoal pra falar mal aqui. Quer falar mal? Fica à Não, vontade. ela tá aqui olhando pra mim, tô fora. Você deixa ele falar mal de algum guru ou não? Quem sabe? Ixi. Depois ele não reclama. Galera, é que vocês não viram o olhar dela. Ela respondeu com os olhos, eu conheço, estou há 20 anos. Se você falar, a gente vai brigar. Vai ser. Nossa, você já pensou? Afinal de contas, a mulher é a sabedoria da casa. Tá vendo? Olha lá. Bom, vamos lá então. Por que você gosta de vender na Shopee? Eu não gosto. Adoro. Qual que é o seu marketplace favorito? Vamos lá. Meli. Meli mudou o mundo. Já vendi na Shopee, cheguei a vender no dia 11/11 de 2023. Eu fiz 1.100 vendas na Shopee com 20 dias na plataforma. Caramba, no 11/11? No 11/11. Data dobrada da... É fantástico. Sim, sim. Pode falar sobre a data. Pra galera que tá... O que significa esse 11/11? Dentro da Shopee tem as datas dobradas. Então tem 2/2, 3/3, 4/4. E eles fazem várias campanhas nessas datas. Por isso que, assim, é um risco enorme você acordar com 300 vendas. Você que fazia 10 vendas por dia. Imagina você embalar 300 produtos e entregar no outro dia. Foi exatamente isso. No final do dia eu falei pra minha esposa, chamei que ela cuida da parte de logística, eu falei, pode desligar o Shopee. Eu falei, por quê? Eu falei, porque o tempo e a demanda não vale o preço que se paga. Tem como ganhar dinheiro na Shopee? Tem. Eu só não tive tempo ainda pra poder analisar isso. Então não é que é ruim. Por isso que eu sou Meli. Só que hoje,
principal plataforma Mercado Livre, e a segunda, hoje, minha Magalu. Magalu. Isso aí. Muita Disparado. gente negligencia Magalu, ó, fala, não tô nem aí pra Magalu. Margem melhor que Mercado Livre, pagamento de fluxo bem melhor. E, é automático a venda lá. Sem fazer força, você vende. Isso aí. Sabendo analisar o produto para lá, tá? Sim. É Porque porque é diferente. cada plataforma tem o seu produto específico. Tá certo. Aí. Bom, vamos lá. Na sua opinião, qual que é o erro mais comum que os sellers cometem? Comparar a grama do vizinho com a dele, não filtrar a informação e achar que ele vai começar a ter o menor preço da noite pro dia. O cara quer comprar uma unidade de um Não produto e sabe vender mais precificar, barato. Exatamente. Isso aí. Agora, um produto que você nunca venderia e não vale maquininha Dragão. Não, a máquina de dragão eu venderia. Tem muito Venderia? cara surfando aí. Tem um cara que eu sigo ele há 3 anos. O cara, quando eu fiz uma importação, já com meus antigos sócios, a gente trouxe maquininha dragão. A gente quase vendeu pra ele porque o cara vende a média de 30 mil maquininhas mês. É, tem uns caras E muito com fortes, uma né? margem de 30%, porque eu sei o preço que o cara paga. Sim, Só que quanto tempo o cara demorou pra ranquear? Ranquear. Hoje ninguém tira esse cara de lá. sim. Hoje um produto que eu não venderia, não tem, porque eu venderia tudo que dá margem. Mas o que eu não gosto é pet. Pet, você não gosta Não. de pet? Por quê? Porque todo mundo que tem cachorro acha que vai vender produto pra cachorro. Foi por isso que eu saí do Baby, porque todo mundo que teve filho, vou vender produto Baby. Então É porque entra aquela coisa. Então, descobre todo mundo é um pet. monte de Eu quero produto. pet. Eu quero não sei o quê. Então eu fujo desses produtos. Pet e Baby, hoje eu não venderia. Tá certo. Bom, eu não tenho objeção, não. Eu gosto da parte de bebê e da parte de pet, porque são produtos que vendem o ano inteiro também, tá vendo? Eu sou muito a Mas favor a margem, você tem que... É o nicho do sub-nicho. Sim. É um produto específico que não é todo mundo que... Não é categoria, eu não vou trabalhar categoria, eu vou trabalhar um produto daquela categoria. Sim, exatamente. E aí, pra gente encerrar aqui, uma ferramenta que todo seller deveria usar. Fora o Avante? O Bono, né? O Bono também, porque o Avante, ele é fantástico na parte de dados e o Bono na parte de organização dos dados. Fala pra galera aí, ó, isso aqui eu vou até virar corte depois pra galera ver que é real mesmo. Todos os seus mentorados lá, galera, todo mundo tem o Avante e usa o Avante, não usa? Sim, todo mundo usa. Uma das regras principais para pesquisa de mercado, seja qual for, é ter o Avante. Porque o Avante, o padrão ali, ele vai... Você bate o olho na ferramenta e nos dados que ele me traz ali, eu já sei se eu descarto o produto ou se eu vou demandar tempo no produto. Então eu consigo fazer esquerda, direita, aí depois eu filtro tudo e aí eu vou pra coisa. Então assim, tem que ter. E outra, é tão barato que a pessoa fala, mas eu não tenho grana. Não Eu falo o justifica seguinte, não ter. você quer montar uma empresa sem ter dinheiro, nem monta empresa. Sim, André, mas é muito? Não, Avante. sim. Avante é o base. Aí depois você vem pro Pó Black, aí vem outro jogo. E o Bono para organizar, para você ter uma visão 360 graus da sua operação. Tanto fluxo de caixa, quanto estoque, rentabilidade, tudo. O Bono vem filtrando e colocando. E isso eu sei que você tem outros projetos para acontecer aí. tem. Que você Ixi. também é o doido dos dados, a gente conversa muito sobre isso. Cara, é isso aí então. Puxa, muito obrigado pela presença. Puta conteúdo top. Acho que a galera aprendeu muito com você hoje. Fico feliz. Fala aqui o seu Instagram pra galera que quiser te seguir lá. Onde que te acha? Galera, hoje você consegue me achar no Instagram, André_Max. O meu YouTube tá lá, mas ainda não consegui alimentar, já tem vídeo pronto, mas é muita coisa, então lá sempre solta. Lá você tem acesso aos grupos VIP, mentoria, grupo free, que você vai entrar em conteúdo. Tem bastante coisa lá. Então é o seguinte, é um conteúdo raiz e lá você não vai ouvir sobre riqueza, lá você vai ouvir sobre empreendedorismo, porque vender no Mercado Livre te torna empreendedor, e empreendedor te torna um cara com riqueza, não te torna rico da noite pro dia. É sobre isso o conteúdo e pronto, acabou. É isso aí. Show de bola.
Ô, André, muito obrigado, cara, por ter vindo aí. Foi uma honra bater esse papo top com você. Já, você não quer intimar o Tim aí pra ele vir aqui? Ô, Tim, seu cara de pau, seguinte, depois que você envelopou o carro lá com o Fique no Verde, você não desfilou com ele ainda. Eu te desafio você vir aqui num bate-bola, e aí depois eu desafio a gente fazer um bate-bola na Feijuca, na próxima Feijuca, lá no meu Instagram eu vou falar a data. O Tim também é um dos nossos patrocinadores oficiais, e aí lá vai ter um bate-bola também com o Tim, e eu levo mais alguns. Mas, Tim, aqui, ó. Ih, agora tá Aqui, intimado, ó. hein? Você sabia, ou eu sabia, ou ninguém sabe nada e quem vai ensinar pra gente é o Gu? Olha, será? Ih, não tem essa moral, não. Tem. Você tem muito tempo de mercado, é que você é o cara Ah, mais tranquilo, você é o cara low profile, tá ali só nos bastidores, mas você é um cara de muito conteúdo. Show de bola. André, muito obrigado, cara. Sensacional essa presença aí. Muito obrigado a você também que ficou até agora com a gente. Foi uma honra ter você aí, sua audiência. Espero que você tenha gostado muito desse episódio e te vejo no próximo. Valeu!